Então, vamos lá, né? Vamos continuar nossa revisão aí de filosofia, segunda parte agora, onde nós vamos falar da filosofia moderna, os principais pensadores da filosofia moderna, beleza? Na aula aí passada nós falamos da filosofia grega e da filosofia medieval, deu uma revisada, tá bom? Para a gente seguir o roteiro. Serão 3 revisões, a próxima será de filosofia contemporânea, beleza? Então, você segue a gente no canal, né? Você dá um like aí para a gente ficar de boa aí, beleza. Então, o que caracteriza a filosofia moderna? O que caracteriza a Idade Moderna? Lembrando que ela representou uma grande ruptura com o período anterior, né? No caso, a Idade Média. A Idade Moderna, ela rompe com a Idade Média. É uma nova mentalidade, é uma nova estrutura social, né? No campo da economia, o surgimento do capitalismo, no campo da sociedade, o surgimento das cidades, no campo da mentalidade, uma substituição de uma mentalidade teocêntrica para uma mentalidade antropocêntrica, né, o humanismo, vamos já falar dele aqui, tá bom? É ali que vai surgir na Idade Moderna um novo discurso agora científico e racional, abandonando os dogmas da Idade Média, por aí. Se lembra que na filosofia escolástica a razão ela começa a entrar em destaque, então chega um momento que a razão se destaca tanto que eles vão utilizar só a razão e vão abandonar a religiosidade, tá bom? E aí inicia o mundo moderno. É a época também das monarquias nacionais, que vai se concretizar ali com o absolutismo, né, que serviria de objeto para a discussão filosófica sobre o poder, porque os filósofos que nós vamos falar aqui, a maioria deles estão relacionados com essa nova estrutura da sociedade, que é esse poder absoluto, tá bom? Uns defendendo esse poder absoluto, outros sendo contra o poder absoluto, né? A galera do iluminismo é um grande exemplo de que são contra o poder absoluto, tá bom? Então, esse mundo moderno, a modernidade é uma ruptura com a tradição. Assim que a gente define modernidade. E vão surgir algumas características, como eu comentei para vocês, o humanismo, né? O humanismo é uma valorização dos feitos humanos, é o homem confiar em si, né? Confiar nos seus valores, tá? Isso vai ser muito importante para as grandes navegações, vai ser muito importante para a reforma protestante, o homem rompendo com a tradição da igreja, né? Quebrando a unidade da igreja. A reforma protestante é um grande exemplo dessa nova mentalidade desse homem. A igreja infalível, né? Agora ela começa a ser abalada por uma nova mentalidade. Tranquilo? Então nós temos o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo medieval. O homem agora é o centro das coisas. O hedonismo, que é a valorização dos prazeres, né? O homem satisfazer seus desejos, seus prazeres. Lembrando que o hedonismo é a filosofia grega helenística, né? Racionalismo, vai aparecer René Descartes, Francis Bacon, né? Essa galera que vai utilizar o método, a experiência para comprovar as coisas. O homem agora, no mundo moderno, ele é otimista, tá bom? E predomina o individualismo. Então, observe que nós vamos iniciar um mundo moderno com uma nova estrutura social, uma nova estrutura política e uma nova estrutura econômica e no campo da mentalidade também. E nós vamos compreender como que alguns filósofos desenvolveram seu pensamento nessa nova estrutura social. E vamos começar por ele, né? Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele vai começar rompendo com a igreja, com a teoria religiosa de poder, dizendo que o poder era uma atribuição divina, né? A teoria do direito divino, que os reis reinam em nome de Deus, que ir contra o rei é ir contra o próprio Deus. Não, Maquiavel fala que não, nada a ver isso aí não. Poder não é doado, o poder é conquistado. Mas Maquiavel, então como é que se conquista o poder? Beleza, então vamos desenvolver isso aqui, mas poder não é doado. Então Maquiavel ele rompe, né? Ele separou a ética religiosa da política. Por quê? Por quê? Porque o Maquiavel fala o seguinte, ó, um governante, para ter poder, lembrando que ele escreveu um manual de instrução sobre o poder, o Príncipe. Tá? O Príncipe, essa grande obra, esse grande clássico, é um manual de instrução sobre a arte de governar. E Maquiavel ele vai desenrolar, né, esse manual de instrução explicando mais ou menos assim. Olha, para ter poder, para ter muito poder, para continuar tendo poder, é necessário eu fazer tudo o que for possível para isso. Então, observe que aí ele já está rompendo com a ética cristã, porque a ética cristã não permite tudo isso. Tipo, se eu tiver que matar, mas eu estiver matando para ter um poder, isso, ó,
isso é bacana. Se eu tiver que ser mal para estar no poder, isso é bacana. Se eu quiser até que ser religioso para estar no poder, isso é bacana. Então, observe que Maquiavel ele vai dizer que o poder, qualquer coisa que eu faço para ter e me manter no poder, isso é justificável. Por isso que a gente faz uma análise filosófica de Maquiavel mais ou menos assim, que os fins justificam os meios. Qual é a finalidade? Quais são os fins? Poder. Quais são os meios para isso? O que for possível. Beleza? Então, por isso que ele separa a ética de política. Ele não tem que seguir um padrãozinho certinho para ter poder. Qualquer coisa que eu faço para ter poder, isso é justificável. Beleza? O Maquiavel ele fala que tem fortuna e virtude. Muitos alunos confundem o que é isso. Porque quando a gente fala fortuna, a gente pensa logo em dinheiro, mas não. Na filosofia de Maquiavel, fortuna é o acaso, é o destino. Por exemplo, se eu sair bem aqui na rua e tropeçar numa pedra, quebrar a unha, quebrar o dedo, isso foi o destino, foi o acaso, independe de mim. Então, fortuna é tudo aquilo que independe do rei, independe do príncipe. Só que essa fortuna pode ser boa para o rei ou ruim para ele. Por quê? Porque podem acontecer coisas, o destino dele pode ser para que o poder dele se fortaleça ou para que o poder dele seja ameaçado. Por exemplo, o cara é um rei, e surge uma família nobre que começa a ganhar muito destaque, que começa a ameaçar o poder do rei. Observe que o acaso, o destino, está condicionando para que negativamente para o poder do rei. Aí que Maquiavel fala, em meio ao acaso, em meio à fortuna, tá? Em meio ao destino, o príncipe tem que agir. Essa ação do governante, essas medidas que o governante tem que fazer, tá? Ele chama de virtude. Virtude, tá? É essa ação política, é intervir na fortuna. E essa virtude pode ser qualquer coisa, matar, enganar, assassinar, ser bom, ser mal, tudo que eu fizer para intervir no meu destino, para que eu possa fortalecer o meu poder, isso eu chamo de virtude. Então, o que é fortuna? O acaso. O acaso pode ser positivo ou negativo para o rei. Em meio ao acaso, o que um rei, o que o príncipe vai fazer? É a virtude. Virtude são ações políticas. Cuidado, não confundam essa virtude política bem com virtude cristã. Não. Virtude são todas as ações possíveis para ter poder. Como eu coloquei aqui, qualquer ação é justificável se se faz pelo poder. Observe que Maquiavel ele já começa bem no início do mundo moderno, tá? Rompendo aquela tradição cristã. Porque o mundo moderno ele é caracterizado por uma ruptura com a tradição medieval. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Revisar Maquiavel. Maquiavel separa a ética de política. Maquiavel fala que tudo que eu faço para ter poder isso é justificável, né? Que existe o destino, o acaso, se essa fortuna. Em meio a essa fortuna, eu vou agir para que eu possa fortalecer meu poder. Então, Maquiavel, poder não é doado, o poder é conquistado. Beleza? Francis Bacon, né? Francis Bacon é mais conhecido aí como Chico Toisin, né? O Francis Bacon ele é um filósofo do experimentalismo, do empirismo. Empirismo é uma corrente da teoria do conhecimento que nós vamos entender depois. Mas o empirismo fala que isso é possível conhecer uma coisa se eu experimentar aquilo. Por isso que ele vai ser muito importante para a ciência moderna. Por quê? Porque o Francis Bacon ele vai valorizar a experimentação para comprovar as coisas, tá? Eu só vou conhecer, eu só vou modificar as coisas se eu buscar conhecer aquilo. Eu conheço pelo método experimental. Por isso que conhecimento como poder que permite o domínio do meio pelo homem. Por isso que conhecer é poder. Quer dominar a natureza? Conhece a natureza. Quer dominar os fenômenos? Conhece os fenômenos. Por isso que conhecimento é poder. Eu só vou intervir se eu tiver conhecimento sobre aquilo. Beleza? E a forma de conhecimento que eu vou utilizar para conhecer os fenômenos é o conhecimento experimental. Por isso que Francis Bacon é um filósofo, tá, do conhecimento experimental. E ele está na linhagem ali do empirismo, ok? Das experiências. E para ele, né, para o Francis Bacon, existem aquelas coisas que são entraves, que dificultam o conhecimento, que são os famosos ídolos, né? Ídolo, resumindo aqui, que ele fala da tribo, da caverna, do fórum, do teatro. A prova não especifica cada um deles, mas ídolo é tudo aquilo que dificulta a busca pela verdade. A tradição está dificultando você buscar a verdade, então é um ídolo. Okay? O discurso de alguém está dificultando
dificultando para que você vá em busca da verdade, então aquilo é um ídolo. Você mesmo, tá? É um obstáculo para buscar o conhecimento, então aquilo também é um ídolo, tá bom? Então Francis Bacon fala que ídolos são tudo aquilo que dificultam a busca pela verdade, beleza? Então, Francis Bacon, experimentalismo, conhecimento é o quê? Conhecimento é poder, ok? E os ídolos que dificultam a busca pelo conhecimento. Esse cara aqui é bem importante para o Enem, porque o Thomas Hobbes, a filosofia política dele é bem interessante. Lembrando que nós estamos na Idade Moderna. A Idade Moderna ali é um período de fortalecimento das monarquias, né? Na época do absolutismo. E o Thomas Hobbes é um dos maiores defensores desse regime político. Então, mentalize. Thomas Hobbes defende o poder absolutista, beleza? Por isso que ele é um teórico do absolutismo, ok? E ele também é um filósofo contratualista. O que significa ser contratualista? O contratualismo é uma teoria filosófica que tenta explicar como surgiu o Estado. Thomas Hobbes vai falar que o homem que criou o Estado. Agora, por quê? Qual a necessidade do homem de ter criado o poder, de ter doado a sua liberdade para alguém, para o Estado? É porque ele fala que o homem naturalmente é um predador. Ele é o lobo do homem. Lembra essa frase? O homem é lobo do homem. É dele. Então, o homem naturalmente ele briga com os outros pelos recursos. Tá? E nesse estado natural do homem, de que ele é mau, de que ele está em busca da sua sobrevivência, e isso vai entrar em choque com o outro, ele vai entrar em conflito com o outro, gera um caos. Então, no estado natural, o homem ele está no caos, está numa guerra constante com os outros homens. Então, qual a solução para isso? Ele fala que os homens decidem, assim, rapaz, esse negócio aqui não dá certo, não. Nós temos que escolher alguém para que esse alguém possa criar as leis, possa criar as regras e acabar com esse caos. É aí que o homem decide pelo Estado. É aí que o homem decide doar a sua liberdade a um soberano, aonde esse soberano agora vai ter poder absoluto sobre ele. Olha que interessante. O homem é mau por natureza. O homem está em guerra constante com os outros homens. Algo que ele decide abdicar da sua liberdade, doar essa liberdade a um soberano. E agora esse soberano vai ter poder absoluto sobre os indivíduos. Por isso que Thomas Hobbes é um teórico do absolutismo. Ele defende esse Estado forte. Okay? Por isso que ele é um teórico contratualista. Porque o Estado ele vai se originar através desse contrato social. Beleza? O Estado seria a força maior e centralizadora que manteria uma ordem. Okay? Mas nem todo filósofo da Idade Moderna defende o absolutismo. Nós vamos ver que mais tarde John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, tá? São teóricos que são contra o absolutismo. Mas Thomas Hobbes e Maquiavel, coloque aí, teóricos do absolutismo. Thomas Hobbes e Maquiavel, aqui da Idade Moderna. Os dois defendem esse Estado forte. Beleza, pessoal? Então fica ligado nesse compadre aí, o Thomas Hobbes. O René Descartes, ele não vai tanto ter uma filosofia voltada para a política, mas para a questão do conhecimento. Porque ele é considerado o pai do racionalismo. Olha só, racionalismo. O que significa racionalismo? Significa que isso é verdade, aquilo que a minha razão consegue compreender. E é isso que o René Descartes ele tenta. Ele começa a duvidar de tudo aquilo que lhe é dado pelos sentidos. E ele começa, através da atividade racional, buscar conhecer as coisas, tá? Então, ele fez amplo uso da linguagem matemática em seus estudos. Ele até fala que a matemática é a que mais se aproxima de verdades racionais. Porque eu estou dizendo um método para eu chegar a uma conclusão. E assim deve ser para tudo. Assim como nós criamos um método para responder um cálculo de matemática, para chegar a uma conclusão, nós temos que fazer com aquelas coisas que nos é dado pelo sentido. Utilizar um método, colocar aquilo no crivo da razão, para que eu possa comprovar ou não aquilo. Tá tranquilo? Então, para ele, a razão se auto-percebe. Quando ele fala penso logo existo, é porque ele quer que a razão dele compreenda as coisas. Ele fala, poxa, será se eu existo mesmo? Acho que ele ficou muito doido, né? Será se eu existo mesmo? Como é que eu vou provar que eu existo? Eu quero uma explicação racional para minha existência e tal. Aí ele vai usar a razão para comprovar que ele existe. Aí ele fala assim, rapaz, se eu existo eu não sei não, mas eu tenho uma certeza. Qual a primeira certeza que René Descartes chega? Da dúvida. Eu tenho certeza que eu estou duvidando. Aí ele pensa, se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. Então se eu penso, é porque eu
eu existo. Olha só, René Descartes, a razão está percebendo a existência dele. O método racional está chegando a conclusões sobre a sua existência e sobre todas as outras coisas. Por isso que René Descartes, ele fala que nós temos que utilizar um método racional para chegar. Porque para ele, o conhecimento ele é a priori. Ele é idealista. Tu tem o conhecimento aqui. Tu só precisa exercitar. Só precisa usar um método para chegar às conclusões. Tranquilo, galera? Então, René Descartes. O que eu não posso esquecer em René Descartes? Racionalismo. O método racional. Só vai ser verdade aquilo que a minha razão conseguir compreender. Eu vou abandonar aquilo que me é dado pelos sentidos, porque os sentidos nos enganam, tá bom? O conhecimento está aqui. Eu preciso utilizar a minha razão, utilizar um método racional para chegar a essa verdade. Então, René Descartes vai ser muito importante para a filosofia moderna, ok? Porque mais tarde os cientistas modernos vão utilizar o racionalismo para compreender as coisas. Vão utilizar o empirismo de Francis Bacon para comprovar as coisas. E racionalismo e empirismo vão ser muito importantes. A razão e a experiência vão ser muito importantes para a ciência moderna. Tranquilo? Muito bem. René Descartes. Esse daqui, John Locke. John Locke, olha só. Nós falamos agora há pouco que tem dois filósofos que defenderam o regime absolutista. Quem foi? Um começa com Nicolau e termina com Maquiavel. Quem é? Isso. O outro começa com Thomas e termina com Hobbes. Quem é? Isso. Então, esses dois, o Maquiavel e o Thomas Hobbes, eles defendem o absolutismo. Nós vamos começar agora uma linhagem de filosofia dos caras que vão ser contra o regime absolutista. Ali pelo século já XVII, John Locke, e século XVIII, começa a surgir um movimento contrário ao regime absolutista. Por isso que os filósofos que vão aparecer nesse período, eles vão ser contra esse regime. John Locke é um deles, porque John Locke, além de ser empirista, o que significa John Locke ser empirista? Lembra que empirismo é o quê? Experiência. Para John Locke, a nossa mente, anote aí, é como se fosse uma folha em branco. Não tem nada. Nada. Quando nós nascemos, a nossa mente é como uma folha em branco. Beleza. Pelas experiências sensíveis, o que eu estou vendo no meu cotidiano, o que eu estou tocando, escutando, sentindo, é que eu vou escrevendo nessa folha. Por isso que nada chega à mente sem passar pelos sentidos. Olha só. John Locke, empirismo. Nada chega à mente sem passar pelos sentidos. Nós vamos vendo as coisas e nós vamos escrevendo nessa folhinha o conhecimento. É assim que John Locke vê o conhecimento. Nós não temos o conhecimento inato, como falava o René Descartes, beleza? Nós temos que ter experiência com as coisas para que possamos compreender essas coisas. Tranquilo? Então, John Locke é empirista. Então, ele contrariava essas ideias de René Descartes, né? O inatismo de que o conhecimento já estava aqui. Não temos conhecimento. É pelas experiências que nós teremos. E John Locke, ele é um teórico do liberalismo. Beleza. O que significa liberalismo? Olha só. O liberalismo é a teoria contrária ao quê? Ao absolutismo. Então, dentro do iluminismo, John Locke é o vovô do iluminismo, ele defende isso, que o Estado ele não tem que intervir nos assuntos econômicos. O Estado ele não tem que ter poder absoluto. O Estado tem que garantir a liberdade do indivíduo. Tá bom? Só que ele também é contratualista. Ele fala que o homem tinha seus direitos naturais. Que direitos naturais o homem tinha? A vida, a liberdade e a propriedade. Olha só. Todos os homens tinham direitos naturais. São direitos concedidos pela própria natureza. Só que tem um problema. O problema é que o outro também tem os mesmos direitos. E o outro os mesmos direitos. Só que vai chegar um momento que a gente vai entrar em conflito por conta disso. Principalmente pela propriedade. Né? Aí que John Locke fala assim, então vai ser em meio a isso aí que os homens também decidem criar o Estado. Olha só. Por isso que John Locke também é um contratualista. Tá bom? Então, nós vamos criar o Estado. Só que, olha só, é diferente de Thomas Hobbes. Porque o Hobbes fala que o homem cria o Estado e abdica da sua liberdade. Doa a sua liberdade ao soberano. John Locke fala que não. O homem cria o Estado, mas o Estado deve garantir os direitos naturais. Olha só. Um Estado liberal. John Locke defende que o Estado criado pelos homens no contrato social deve garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, qual a diferença? A diferença é que agora tem um Estado que cria as leis, que não tinha antes. Porque sem leis poderia haver conflitos. Agora, a liberdade natural que eu tinha, eu tenho a liberdade civil,
que é uma liberdade garantida pelo Estado. Vocês entenderam isso aqui? Então, John Locke, empirista, John Locke, liberalismo, John Locke, do iluminismo, John Locke, contratualista, John Locke defende os direitos naturais, que devem ser concedidos pelo Estado. Ok? Muito bem. Immanuel Kant. Lembra que eu falei agora há pouco ali dele? René Descartes, né, com seu racionalismo, John Locke com seu empirismo. Nós temos também o David Hume com empirismo. David Hume também é um outro empirista, quem quiser anotar aí, eu não coloquei aqui sobre ele, mas o David Hume, escreve Hume, tá? David Hume, ele fala que nós temos as sensações que geram as impressões. Por exemplo, eu olho essa moeda aqui, né? Essa moeda, olha só. Os meus sentidos, viu? O formato, o tamanho. Quando eu junto todas as sensações, formato, tamanho, cor, eu tenho uma impressão de que isso aqui é uma moeda. Então, as impressões é o conhecimento, não é isso? Mas eu só chego a essa conclusão por conta das sensações. Isso David Hume. Beleza. Mas vamos voltar aqui ao esquema. Eu tenho racionalismo, que fala que o conhecimento é inato, tá aqui. E eu tenho empirismo, que fala que não. O conhecimento vem pelas experiências. Immanuel Kant, ele chega e fala assim, rapaz, racionalistas, vocês estão errados. Vocês estão errados em achar que só vocês são responsáveis pelo conhecimento. Ou empiristas, vocês também estão errados em excluir a razão. Então, Immanuel Kant, como é o esquema aí? Rapaz, é os dois. As duas coisas. Immanuel Kant, ele faz uma síntese entre racionalismo e empirismo. Como que ele faz isso, professor? Simples. Ele fala, o empirismo, vocês trazem as informações. Os sentidos levam as informações para a mente. A razão organiza essas informações. Olha só. Os sentidos trazem a informação, a razão organiza. Então, Immanuel Kant, ele faz uma síntese e, ao mesmo tempo, uma crítica ao racionalismo e empirismo. Por isso que a teoria dele é conhecida como criticismo kantiano. Tranquilo? Não esqueçam. Uma síntese entre racionalismo e empirismo. E ele faz uma revolução no campo da filosofia, o que a gente chama de revolução copernicana da filosofia. Porque nós sabemos que o Nicolau Copérnico, ele muda tudo, né, com relação à ciência, porque todo mundo achava que a Terra que era o centro do universo, aquele negócio lá tudo. E Copérnico fala assim, não, é o Sol. A galera mudou o foco. Ele mudou o foco da filosofia. Porque todo mundo focava o objeto que ia ser conhecido, mas ninguém analisava a estrutura de quem conhecia a mente. E Kant, ele fala que não, eu tenho que analisar a estrutura da mente. Eu tenho que analisar essa mente a priori, antes do conhecimento. Então, o foco não vai ser o conhecimento, não vai ser o objeto que vai ser conhecido. O foco vai ser a mente que vai conhecer. Por isso que ele fala que o mundo, o conhecimento é um reflexo da mente. Bicho, isso é muito importante. As coisas são reflexos da nossa mente. Por exemplo, se você se incomoda com a pessoa, se você não gosta de uma pessoa, por que será que você não gosta daquela pessoa? Será se a pessoa ou a sua mente que não aceita aquilo? Entende? A estrutura da sua mente que não é capaz de conhecer aquilo ou conhece aquilo daquela forma. Isso que Kant fala. Tá? Então, Kant, ele faz uma análise agora, tá? Ele faz uma análise da estrutura da mente a priori, antes do conhecimento. Okay? Por isso que a gente chama de revolução copernicana na filosofia. Certo? Muito bem. Mas uma coisa bem cobrada em Kant, no Enem, é sobre ética em Kant, o famoso imperativo categórico. Kant, ele tem uma teoria ética que é chamada ética do dever. O que é ética do dever ou deontologia? Eu fazer aquilo que eu devo fazer. Sabe isso? Uma ação boa. O que é uma ação boa para vocês? Vamos imaginar aqui. Tu tá com a namorada aqui na rua, não sei o que, ou tá paquerando alguém, aí tu vê um mendigo assim tal, e tu dá a moeda para ele. Eu te pergunto, por que tu dá aquela moeda? Pra tu pensar que tua namorada te acha um cara legal, né? Ou pela pessoa, porque tu está com pena da pessoa. Você ajudou a pessoa para mostrar alguma coisa, ou você ajudou a pessoa pela pessoa? Você fez aquilo por fazer aquilo. Outro exemplo, vai ter um mutirão de Natal. Aí você vai arrecadar alimentos e você vai doar alimentos. Aí você vai tirar uma selfie e posta na internet. Eu pergunto, aquela ação foi boa? Foi uma ação boa por ser boa? Ou foi uma ação boa para ter algo em troca? Tu entende o que Kant fala?
a ação pela ação, o dever pelo dever. Fazer uma coisa porque eu tenho que fazer, não fazer porque eu tenho que ter algo em troca. É não usar as pessoas como meio e sim como fim. Tu é amigo de uma pessoa, por exemplo, porque é filho do prefeito, tu quer uma vaga aí que é um emprego. Tu tá sendo amigo da pessoa pela pessoa, tu tá usando a pessoa como a finalidade ou como meio. É amizade pela amizade, tu entende? Então, no campo da ética de Kant, a gente tem que analisar isso. As nossas ações são boas porque são boas, tá? Nós estamos fazendo aquilo porque nós temos que fazer aquilo ou porque queremos algo em troca. E outra coisa, no imperativo categórico, na ética em Kant, ele fala que a minha ação, eu tenho que torná-la como uma lei universal. Tá? Vamos ler bem aqui o que eu coloquei para vocês. Ó. Lei fundamental da razão, prática pura. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Não entendi, professor. Pense numa coisa. Tudo que você for fazer, você para e pensa. E se a humanidade fizesse isso? Se a minha ação fosse uma lei universal, se todos fizessem isso, como seria a humanidade? Tu vai mentir para o teu pai, tu vai enganar teu pai. Aí tu para e pensa, se todos os filhos fizessem isso, como seria a humanidade? Tu vai trair tua esposa. Aí tu pensa, se todos os maridos fizessem isso, como seria a humanidade? Tu vai enganar alguém, tu para e pensa, e se enganar alguém fosse uma lei universal? Se todos fizessem isso, como seria a humanidade? Isso que Kant fala, faz aquilo que se todos fizessem a mesma coisa, o mundo ficaria bacana. Tu entende? É bem interessante analisar ética em Kant. Isso é o imperativo categórico. Tranquilo? E para a gente finalizar bem aqui a filosofia moderna, como não falar do Jean-Jacques Rousseau, também um filósofo lá do iluminismo. Tranquilo? O Rousseau, ele também é um cara que é contra o absolutismo, tá? Ele é um filósofo contratualista também, ele fala que o contrato social ele vai legitimar o Estado, como falava o John Locke, como falava o Thomas Hobbes. Tá? Só que, diferente de Thomas Hobbes, que tinha uma visão negativa do homem, que o homem era mau, vivia em guerras, Rousseau não. Rousseau ele tinha uma visão positiva do homem. O Rousseau ele via o homem como um bom selvagem. Okay? O homem como um bom selvagem. O que significa? Rousseau fala que o homem tem uma bondade no coração, uma bondade natural. Tá? E que no estado natural dele, tá? Os homens viviam em paz. Tá? O homem era um bom selvagem. A ideia de bom selvagem em Rousseau. Não existia guerra entre os homens. Tá? Então, você fala que no estado de natureza o homem é bom. Tá? O homem é bom. Quando ele passa para o estado de sociedade, é que ele vai se corromper. Mas no de natureza ele é bom. Tu entende? Agora, como que começa essa corrupção do homem? Ele fala que quando surge a propriedade privada. Olha só, atribuiu a infelicidade às desigualdades criadas pelo homem. Quando que surgiu essas desigualdades? Quando surgiu a propriedade privada. O Rousseau fala que alguém cercou um território e falou, isso aqui é meu. A partir daquele momento, alguém começou a ter uma coisa que outros não tinham. E começou a desigualdade entre os homens. E aquele homem agora, que era bom, ele começa a ter um egoísmo no seu coração. E os homens agora começam a se corromper. Tu entende? Então, por isso que Rousseau fala que o homem nasce bom. A sociedade civil que o corrompe, tá bom? Então, ele defendeu a criação de um Estado, tá? Defendeu que a lei e o governo como expressão coletiva, que predomina a vontade geral. Rousseau é o teórico, tá, galera, da democracia, da vontade geral. Ele defende um Estado que garanta a vontade geral. Uma lei que garanta o coletivo. Observe que ele está sendo contra aquelas teorias lá do absolutismo, tranquilo? Então, Rousseau, o homem é bom por natureza, estado de natureza. A desigualdade entre eles eram iguais também, né, no estado de natureza. A desigualdade entre eles se inicia com o surgimento da propriedade privada, ali o homem começa a se corromper, ok? Então, é necessário que o homem decida por um Estado, mas um Estado que garanta a vontade dos homens. É por isso que Rousseau ele é um dos teóricos lá do absolutismo, tá certo? Então, pessoal, observem vocês que a filosofia, né, a filosofia moderna, ela é uma filosofia de absolutismos e defesas de absolutismos, e bem no finalzinho nós temos uma ruptura com isso, com as teorias iluministas, né? Os iluministas que são contrários, né, a esse absolutismo, como Rousseau,
Montesquieu, Voltaire, muitos aqui que eu não falei, tá? Eu falei isso aqui que eu achei os principais. Nós temos também o Montesquieu, né? Barão de Montesquieu, como não falar dele? Montesquieu fala o seguinte, que não é bom que uma pessoa só tenha muito poder em sua mão, porque ninguém vai controlá-lo. É isso, olha só, um teórico contra o absolutismo. Ele fala assim, ó, só um poder controla outro poder. Então, para acabar com isso, com o poder de alguém, nós temos que dar poder para outros, temos que dividir os poderes. É por isso que Montesquieu fala sobre a divisão dos poderes. Olha só, uma teoria contrária ao absolutismo. Tá bom, galera? Então, observe que a filosofia moderna, no campo da política, ela é dividida em teóricos que defendem o absolutismo, aí eu tenho Maquiavel e Thomas Hobbes, e teóricos que são contra o absolutismo. Aí eu tenho Rousseau, eu tenho Montesquieu, eu tenho John Locke, beleza? Esses caras aí são os caras que são contrários ao absolutismo. E a filosofia moderna, tá, se resume nisso aí. Nós temos no campo do conhecimento, na filosofia moderna, um impasse entre racionalismo, que o conhecimento é inato, que está aqui, beleza? E o empirismo, não, o conhecimento é adquirido pelas experiências, né? E chega Immanuel Kant fazendo a síntese das duas coisas, falando que os dois são importantes, não tem como separar os dois, tá, galera? Então, espero que vocês tenham revisado aí a filosofia moderna, ok? A nossa próxima aula eu vou falar de filosofia contemporânea, falar de Foucault, falar de Schopenhauer, Nietzsche, esses caras aí, Karl Marx, né? Então, aquele abraço aí para vocês, vamos lá, né? Arrebentar nessa prova aí, tranquilo? Então, aquele abraço.